Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Atualidades Pampa, o programa que mantém você sempre em dia com a notícia. O que está acontecendo aqui na nossa cidade, no nosso país e no mundo inteiro passa por essa bancada com considerações, com comentários da equipe. Através da TV Pampa, nós estamos chegando aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos. Também estamos transmitindo para todo mundo por meio dos nossos canais digitais, pelo YouTube do Atualidades Pampa, pelo aplicativo da TV Pampa e também pelo site tvpampa.com.br. E alguns dos assuntos que vamos tratar nessa noite você vai conhecer agora. Vitorino. STF prorroga prazo para empresas distribuírem os dividendos. IGPM fecha com deflação em 2025. Desde a fundação do Banco Central, somente o caso do Banco Master foi parar no STF. Saiba quais as profissões que vão bombar em 2026. Fogos de artifício com estampidos são proibidos no Rio Grande do Sul. Otimismo cresce e 69% dos brasileiros projetam melhora na sua vida pessoal em 2026. Nova lei do Lula sobre corte de árvores copia uma lei que existe aqui. Ano novo chegando, é momento para ter atenção com as suas senhas digitais. Segurança. Pois o ministro Cássio Nunes Marques, ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, falou há um mês, mais ou menos, para as empresas aprovarem a distribuição de dividendos de 2025 sem perda da isenção do imposto de renda, no âmbito da lei que ampliou a faixa de isenção do imposto para quem ganha até R$5 mil. A decisão prorroga o prazo originalmente fixado em 31 de dezembro deste ano de 2025 para 31 de janeiro de 2026. Parece que eu disse tudo? Não, o Vitorino é que tem os detalhes. Magda, na verdade, o ministro Cássio Nunes Marques atendeu um pedido de várias entidades, são várias ações que estão no STF e sob sua responsabilidade, para anular esse imposto que foi estabelecido pela distribuição de dividendos. As instituições entendem que é bitributação, porque o lucro de uma empresa já foi, digamos assim, já teve a incidência do imposto de renda. Então, se você já pagou o imposto de renda, não tem por que você pagar mais uma vez. O governo meteu essa jabuticaba na história dos R$5 mil de isenção e, com isso, faz com que as empresas, vários setores, segmentos, inclusive, da iniciativa privada ligada a instituições de classe, ingressassem com ações no STF pedindo a anulação desse dispositivo da lei. O ministro Cássio Nunes Marques concedeu uma liminar, mas uma liminar apenas com prazo, estabelecendo a data de 31 de janeiro para a distribuição de dividendos e de lucros das empresas e de setores, particularmente de entidades laborais. Ou seja, esse prazo agora, as pessoas vão poder distribuir sem pagar o imposto. A partir do dia 1º de fevereiro, vai incidir um imposto de renda sobre a distribuição de dividendos. Repito, as instituições entendem que isso é bitributação, portanto, é ilegal. Bibo Nunes, por favor. Sim, uma bitributação onde não se pode ter a menor dúvida. As empresas já pagaram os impostos. Há anos e anos isso acontece. Eu, desde que me conheço como empresário, pago e tenho distribuição de lucros e agora cobrando mais. É só aumento de impostos o tempo todo. Vamos ver o que vai acontecer em 2026, porque 2025 foi um caos. Aumento o tempo todo. Mano, por favor. Uma decisão plausível do STF, que coisa boa, fico feliz ainda mais numa data como essa, assim, porque, vamos lá, né, eu até estava falando aqui em off com o Dr. Ruschel,
porque o recesso do judiciário acaba lá pelo dia 20 ou pelo fim do mês de janeiro. Então, o próprio recesso faz, né, Vitorino, com que os escritórios de advocacia aproveitem esse recesso para dar férias coletivas. Então, o movimento jurídico ele diminui abruptamente neste período, né? Claro que tem escritórios funcionando, tem plantão, etc. Não é isso que eu estou querendo dizer. Agora, pela nova lei, várias famílias estão atrás de holdings, atrás de constituir, entender todo esse quebra-cabeça tributário que é o Brasil, que dificulta muito na hora de empreender. Então, esse prazo me parece plausível para que escritórios que não estão prestando serviço possam aproveitar esse tempo, se adequar. Pode ter certeza que tem muita gente que vai se movimentar no mês de janeiro para cuidar disso, porque, como o Bibo falou, tu tem 2 vezes o tributo. Tem o tributo no CNPJ, primeiro das empresas, e depois tu tem a retributação no CPF da pessoa através do imposto de renda. Alguma coisa para concluir, Vitorino? Só fechar, o Cássio Nunes Marques, ele é plantonista, ele deu essa liminar como plantonista, mas, notadamente, ele vai encaminhar ao plenário essa decisão, porque é uma decisão muito grave, porque atinge a economia brasileira como um todo. Esse imposto, cedo ou tarde, vai ser repassado para o consumidor, seja na prestação de serviço, seja no comércio, enfim. E, diante dessa realidade, a tendência é que esse assunto seja decidido pelo plenário. Bem, como é imposto e o Lula não perdeu nenhuma ainda no STF, é de se prever que quem não fizer até 31 de janeiro não resolver sua vida, a partir de 1º de fevereiro, o Lula vai no seu bolso outra vez. Falando em STF, o assunto do Bibo tem tudo a ver. Desde a fundação do Banco Central, diz a manchete do Bibo, somente o caso do Banco Master foi parar no STF. O Banco Central, ele foi fundado em 1964. De lá até os dias de hoje, foram simplesmente 147 intervenções do banco, sendo, no caso, liquidação, intervenções financeiras, todo tipo de intervenção que teve. Nunca algum caso foi parar no STF. Veja que situação. Olha só. Intervenções mais fortes foram concentradas especialmente nas décadas de 80, 90, pós-Plano Real e PROER, e em menor escala nos anos 2000, principalmente entre 2000 e 2020. Foram 147 intervenções. 147, olha só, com pico máximo na década de 90, onde foram 70 casos e 98 liquidações extrajudiciais. O que me chama a atenção é que nunca nada parou no STF. Até pela autonomia que tem o Banco Central, e os auditores, principalmente, estão altamente indignados, já entraram com recurso, tudo que é tipo de possibilidade para que possa reverter na justiça, mas o ministro Toffoli está irredutível. Veja que momento estamos vivendo. É só olhar a lógica. 147 intervenções, nenhuma foi parar no STF. E agora essa, tão polêmica, multipolêmica, com sigilo de justiça, é que vai para o STF. Muita confusão pela frente, vem aí. Só que essa matéria a gente tem acompanhado, o Moisés tem trazido também seguramente sobre isso, e hoje saiu mais uma notícia que vai muito parecida com o comentário que eu fiz em cima da matéria que trouxe o querido Moisés, porque a jornalista que trouxe aquela assertiva de que teria havido 6 contatos do Alexandre de Moraes com o presidente do Galipo, presidente do Banco Central, nós trouxemos aqui de que, se tivesse ocorrido, seria de uma ingenuidade assustadora para pessoas em cargos tão altos, né? Que eu não vou dizer o que acontece de forma escusa, eu não posso opinar, mas o que acontece de forma expressa, não posso depreciar a inteligência das pessoas. Então, eu achava que era muito simples, né? Que um presidente, um ministro supremo ia estar se expondo e ligando e fazendo registros dessa coisa. E hoje está saindo uma reportagem aí que está tendo uma repercussão enorme, que é exatamente a repórter que fez a reportagem se reconsiderando,
volto a dizer, se reconsiderando e retirando as afirmativas que fez, onde ela disse que tinha essas certezas, e agora ela fez um artigo todo e transferindo os rojões dela para outro lado e dizendo, então, que não teria acontecido. Então, como é uma matéria que se politizou, né, e se está tendo informações, e eu sou o que mais preservo fontes jornalísticas e entendo isso, mas também entendo que há um cunho político muito forte em cima disso. Então, quando alguém diz uma frase, se é do meu agrado, eu repercuto exaustivamente em todas as minhas redes para que produza algum efeito político. Então, eu vou esperar um pouquinho, como é uma matéria jurídica e muito séria, envolve a honradez das pessoas, eu vou ter a prudência de esperar, como eu disse. Como apostei quando Moisés trouxe por 2 vezes essa matéria, a repórter, hoje repercutiu, né, mas ela já fez isso ontem, trazendo exatamente de que não foi isso, de que não houve esses encontros, não foi tratado disso. Então, Moisés, com todo o recado que merece, eu continuo na minha prudência normal. Vitorino? Essa história, ela vai ser sufocada pelo Toffoli e agora vem o abafa, né? Malu Gaspar certamente foi ameaçada, porque ninguém contestou o que ela disse, aí montaram uma narrativa uma semana depois para tentar colocar panos quentes. O Toffoli já pegou o processo, colocou em segredo de justiça e agora vai literalmente sufocar tudo. Até porque, como todo mundo sabe, o Toffoli também tem uma esposa que também atua no STF e que, diga-se de passagem, acumulou vários processos lá no STF. A diferença é que dela não se conhece os contratos. O caso não é, na minha opinião, o caso não é ideológico. Eu vejo a esquerda defender desesperadamente o Alexandre de Moraes e o Toffoli de forma ideológica. Mas, como a esquerda não tem compromisso com ética e principalmente com a verdade, eles estão defendendo um caso que, na minha opinião, é exclusivamente de polícia, de investigação policial. E eu me preocupo bastante, porque, repito, o Brasil é o único país do mundo que tem ministros da Suprema Corte milionários, com propriedades no exterior, inclusive cursos de direito no exterior, enfim, o que nos leva a uma preocupação muito grande. Afinal de contas, uma nação tem o seu caráter e a sua ética pelo seu comandante. E me parece que a coisa por aqui desandou. Eu vou contrariar o Bibo. Raramente faço isso, Bibo, mas dessa vez eu vou te contrariar. Eu acho que o Toffoli vai reverter a falência do Banco Master. Coisa inédita na história da justiça e da economia, mercado financeiro brasileiro. Moisés, por favor. Olha, nessa segunda-feira, dia 29, neste programa aqui, eu falei da janta. A janta que teve numa mansão multimilionária às margens do lago em Brasília, aonde outro jornalista atesta que Alexandre de Moraes, lá na mansão do Vorcaro, estava lá jantando com outros políticos. E quero lembrar que já era na vigência daquele pequeno contrato, contém ironia, é óbvio, de 129 milhões do escritório de advocacia familiar do Alexandre de Moraes, comandado por sua esposa, que também tem seus filhos. Então, aonde há fumaça, sempre há fogo. Agora não é aquela jornalista, agora é outro jornalista nacional que atesta que o Alexandre de Moraes frequentava a mansão do Vorcaro, pelo menos com muitas testemunhas em um jantar. E, no mínimo, é uma postura a ser questionada, né? O que fazia o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na mansão do cliente Vorcaro, do escritório familiar da sua esposa, que tinha um contratinho que, repito, além de ser de 129 milhões, 3,6 milhões por mês, não tinha sequer objeto específico. Aí vocês tirem as suas conclusões. Rádio, por favor. Nós temos que entender esse ataque ao Alexandre de Moraes, baseado no Banco Master, dentro de um contexto mais amplo, que é o contexto do golpe de Estado que tentou se aplicar aqui no Brasil. Então, as coisas estão interconectadas. Não teria nenhum problema, e eu acredito que não há problema de nós debatermos questões éticas sobre os ministros, e até mesmo, por que não, se tiverem cometido ilícitos, o impeachment.
Mas o que nós estamos vendo é uma tentativa desesperada da extrema-direita e de setores também do campo da direita para tentar desestabilizar e achar algum furo que permita com que exista, então, a cassação, né, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É por isso que o debate está centrado em cima dessas denúncias realizadas pela Malu Gaspar, a jornalista, que trouxe à baila essa suposta reunião do Alexandre de Moraes com autoridades para tentar salvar o Banco Master. Mas eu não me canso de repetir aqui, quem queria salvar o Banco Master era o Ibanez Rocha, de Brasília, do Distrito Federal, governador do Distrito Federal, que é bolsonarista, que é de direita. Então, quando se fala que a esquerda não tem ética e que a direita tem ética, a gente tem que avaliar aqui os representantes da direita. Assim como o Cláudio Castro, que eu não vou me cansar de falar aqui, que colocou o fundo de pensão dos aposentados lá do Rio de Janeiro nas mãos do Banco Master. Ou, quem sabe, de um dos principais sócios do Banco Master, cunhado do Vorcaro, que foi o maior financiador da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Então, se a gente for ir com tanta sede ao pote, falar tanto sobre o Banco Master, como se tivesse vinculações, como se primeiro o Alexandre de Moraes fosse de esquerda. Segundo, como se existisse uma blindagem da esquerda em relação ao Banco Master. E o que nós estamos trazendo aqui são dados concretos que demonstram que ele tem tentáculos em diversos poderes, em diversos estados e principalmente com representantes da extrema-direita. Agora, que a Malu Gaspar pipocou e mudou de opinião e trouxe hoje um texto que tira do colo dela a responsabilidade sobre as informações que foram utilizadas por um determinado grupo para tentar desestabilizar o STF, isso é verdade e ela vai ter que arcar com as consequências porque aparentemente não foi verídico o que ela trouxe. Agora, quando o assunto é iluminação, o melhor lugar para comprar é na Sigami. A Sigami, líder em materiais elétricos e hidráulicos, ela é parceira oficial da Avante, referência nacional em iluminação de alta performance. No estoque da Sigami, você encontra produtos como lâmpadas, luminárias, refletores, entre outros, que unem tecnologia LED, durabilidade e eficiência energética, garantindo assim mais qualidade e economia para obras, comércios e indústrias. E o melhor, a Sigami tem atendimento ágil, um estoque disponível e entrega rápida para todo o Rio Grande do Sul e também para Santa Catarina. Agora que você já sabe onde comprar produtos de iluminação, fale com o time da Sigami ou acesse sigami.com.br para solicitar o material que você precisa. Mano, por favor, sobre o assunto. Como eu disse ontem na manchete do Moisés, para não ser repetitivo, para mim o buraco é muito mais embaixo. A internet parou por causa do celular do Vorcaro. Estão dizendo que o Vorcaro é o Epstein brasileiro e que quando abrirem a caixa preta do celular dele, o que vai ter de vídeo em festa dele com gente importante, então isso está acima de ideologia, isso pode parar o Brasil. Essa é a fofoca do ano. Muito bem, então vamos lá, Bibo Nunes. Eu fiz essa colocação para destacar que em 147 intervenções, todas desde 1964, nenhuma foi parar no STF. Eu acho que isso aí já dá para desconfiar de algo. Com relação ao que disse o Vitorino aqui, que me contrariou, não me contrariou nem um pouco, Vitorino, porque eu não falei com relação ao Toffoli e acredito, concordo contigo, que ele possa liberar o banco, concordo, nada contra. Agora, também foi falado aqui que o Alexandre de Moraes foi nomeado por um presidente de direita, Temer. Temer foi eleito pelo PT. Ele era vice da Dilma, não é isso? Então o Temer foi eleito pela esquerda, foi eleita pelo PT, ou não? Quem está junto com o PT, cabeça é PT, é vice, é direita? Que isso, pô? Então, foi eleito, foi indicado pela esquerda, o governo da esquerda que indicou o Alexandre de Moraes. Agora, com relação às, como disse, encontros, disse o Ruschel, não foram 6 encontros, seriam 6 ligações telefônicas. Agora, a Malu, no caso, é jornalista, ela vai se desmoralizar bastante, porque não se brinca com credibilidade, principalmente em jornalismo investigativo. Vamos dar uma parte.
Pois não. Não existe nenhuma nota de que a Malu Gaspar retrocedeu ou tenha desdito isso. Esse é mais uma narrativa que se lança aqui. Não tem nenhuma. O que ela disse foi que a nota do Alexandre de Moraes não se refere à reunião citada por ela, e sim uma outra reunião anterior, da qual ela citou en passant, mas a reunião em que foi tratado o assunto, que teoricamente teria se tratado assuntos além da Magnitsky, não, portanto, a Malu Gaspar não se desdisse, não retrocedeu, muito pelo contrário, está mantendo a palavra dela, e num blog de esquerda até diz aqui, ó, Malu Gaspar está desafiando o Galípolo a dizer em alto e bom som que não foi pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. Justamente isso que eu ia questionar agora, que ela perderia toda a credibilidade e que eu não vi, até chegar nesse programa aqui, nada dela se contradizendo. Mas como eu sempre digo, a maioria da esquerda é formada por mitômanos que mentem compulsivamente e acreditam piamente na mentira. Mitômanos é o que forma a maioria da esquerda. Então, a cariação, por exemplo. Sabe o que é a cariação? Um presta depoimento, outro presta outro depoimento. Agora, para tirar dúvida, vão fazer uma cariação. Um frente ao outro para ver quem está mentindo. Mas ninguém depois. Não é isso? Então, que situação é essa? Que momento estamos vivendo? Então, absurdo em cima de absurdo, e tentar defender o absurdo é o caos geral. Sinto muito. Tenha ordem para seus pensamentos serem mais cognitivos e jamais tentar defender o indefensável. Porque nesse caso aqui está muito difícil, Vitorino. Já que você está lá, me responde. Por que a esquerda não quer assinar a CPI do Banco Master? Por quê? Porque a esquerda jamais vai ir contra o STF em momento algum, qualquer coisa que seja contra o STF, o próprio presidente do Senado já disse que não assina nada, nem que tenha 81 assinaturas. Então, nós, em termos de Senado, contra o STF, zero, porque o Senado, com todo respeito, para mim, é um Senado com um presidente totalmente capacho, como diz qualquer gaúcho bagual. Como eu sei que tu deste uma parte pro colega, tenho certeza que tu dará para mim, com certeza, com um gentleman como tu és. Tu consegue me explicar o que partido era o Temer quando era vice do Lula? O Temer, MDB. MDB? Sim. O MDB de esquerda? Não, o MDB é assim, ó, uma chapa. Não, PT, Dilma está na cabeça. Vamos tontear toda a turma que está ouvindo aqui. Não, mas o MDB, depende não qual sei quem é MDB aqui, mas o MDB está totalmente ligado ao PT. Totalmente. Tanto é que agora, no governo, o atual governo Lula, o MDB está ligado. Isso aí não dá para ligar. Não estou ofendendo ninguém do MDB. Mas o MDB é aqui com o Lula. Está aqui com o Lula, para mim, é esquerda e não direita. Porque o MDB é um puxadinho do PT. Então, republicanos que estão no governo Lula, todos que estão republicanos... Saiu, né? Republicano saiu agora, né? Saiu. Então aí saiu. Fica 3 anos aí quando sai... Não, saiu, pelo menos não está. Estou tentando entender... Não, mas são partidos diferentes, Eu só quero fazer uma correlação com o que tu estás dizendo, porque eu tenho 4 ou 5 partidos que estão lá, que ficaram 3 anos no governo lá, então são todos esquerdistas. Eu só posso entender que o Republicanos por 3 anos foi esquerdista, que o MDB é esquerdista, pelo teu raciocínio de que dizer que o Temer é de esquerda, olha, pessoal, se fosse para um inexperiente eu entenderia, mas tu com 30 anos de casa, dizer que o Temer é de esquerda, não, deixa eu te explicar então. Ele está querendo dizer que eu sou de esquerda, que eu sou republicano. Não, eu sou petista e não sabia, rapaz. Esse é o raciocínio. É o argumento. Esse é o argumento, eu não sabia. Olha. Obrigado, Vitorino. Esse é o raciocínio. Eu não sabia, não. Agora eu estou sabendo que eu sou petista. Isso. Tá bom. Esse é o raciocínio. Agora eu vou te explicar. Eu vou explicar para Com isso que tá, sabe aonde? No jornal O Sul. O Sul, o melhor jornal do Sul do planeta. Então vai, e o resto é resto. Olha só que interessante, o Datafolha publicou agora, no final de ano, que 34% dos petistas se dizem de direita e 14% dos bolsonaristas se dizem de esquerda. Na verdade,
as pessoas elas não têm muita educação política, não têm muita noção do que é isso e são muito massa de manobra. Então, quando a gente é obrigado a votar, a gente é obrigado a entender o processo político. E, sinceramente, na própria educação isso foi atrofiado, porque hoje, na educação básica, tu não tem nenhum traço de educação política. E quando eu estou falando de educação política, as pessoas confundem. Não é educação ideológica para que tenha ideologia na sala de aula, não. Todos nós que somos obrigados a votar temos que saber qual é a incumbência de um vereador, de um prefeito, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, de um governador e de um presidente da República. Para não ficar torcendo que nem clube de futebol, para a gente escolher um projeto e cobrar esse projeto. Explicando para ti, Ruxa, o que me pediu. Explicando. Ó, Dilma e Temer é uma chapa eleitoral, chapa de eleição. É uma chapa onde essa chapa se considera de esquerda, porque é o PT e quem está abaixo está junto com o PT, então é uma chapa de esquerda. Agora, partidos que vêm apoiar a um governo, é diferente. Estão apoiando por um determinado tempo. Viram que não deu certo, sai. Agora, quando é uma chapa formada para disputar, aquela chapa é considerada de esquerda. PT e MDB, esquerda ou são direita. Deu para entender? Essa é a diferença. E o Temer, para mim, é esquerda, porque quem se alia ao PT jamais será direita. Olha, eu acho que na hora de eu trocar de assunto. E agora eu vou trazer um assunto que é para todos vocês, então peço que prestem atenção e se candidatem a ser o primeiro. Segurança pública e o fim da escala 6x1. 2 pontos. Mota projeta debates prioritários para 2026. Eu escrevo. Vamos lá. Esse debate vem ocupando bastante tempo das discussões mais acaloradas do ponto de vista de trabalho aqui no país. Eu tenho uma experiência na minha vida que, vamos dizer assim, atesta um posicionamento que é o meu posicionamento hoje. Eu fiz, da parte da minha adolescência, da minha juventude, eu trabalhei, inclusive quero mandar um abraço para todo mundo que trabalha, não vou dizer o nome da empresa, mas nessas empresas de lanchonetes que tem no mundo inteiro. Eu trabalhei numa dessas lanchonetes. E lá... O que tu fazia na lanchonete? Tudo. Me conta. Eu era atendente, nessas lanchonetes que tem marcas internacionais, como era o caso dessa. Comecei na chapa e passei por todos os lugares da cozinha antes de ir para o balcão de atendimento. Que legal. E, na verdade, lá a escala não... a gente não tinha folga praticamente, né? Então, mas era o que eu procurava. Naquele momento da minha adolescência, era importante porque era com aquele dinheirinho que eu me sustentava na capital, eu estudava, pagava um aluguel. Então, eu sou fruto de um desses jovens que não procurava, vamos dizer assim, uma escala de 5x2, ou uma escala diferenciada, como se discute do ponto de vista de ter qualidade de vida, né? Eu busquei aquilo e, para mim, foi extremamente importante. Então, no meu posicionamento atual, é baseado no seguinte: se tu entendes que a tua escala é X e ela cabe dentro do que tu precisa na tua vida, tu tem que ter total liberdade de fazer esse contrato com o seu empregador. E vice-versa, o empregador com o seu empregado. A gente tem que dar liberdade para que isso aconteça. Me parece muito ruim a gente defender através da política e de legislações que tu obrigue ao empregador ter o dobro de funcionários tentando manter o mesmo salário. Isso é praticamente impossível, inviável para quem é empregador. Então, defendo sim que a gente dê liberdade ao colaborador e ao empregador fazerem os seus contratos. Alguém... Bibo? Desculpa, é o Mano. Ele se inscreveu, eu que babei. Mano, por favor. É muito mais importante do que o debate da escala 6x1, é o que está por trás da escala 6x1. Porque quando a gente fala de 6x1, isso é uma coisa lógica. As pessoas falam, ter final de semana, descansar isso aqui. O problema não é a escala 6x1 por si só. O problema é que dentro desse projeto tem a redução de jornada de trabalho. Então, por que a gente está falando disso hoje?
40 horas, reduzindo para 36, a gente está reduzindo em 10% a competitividade do Brasil, que já tem muito assistencialismo, que já tem uma série de questões. Só para vocês terem uma ideia, a França reduziu jornada de trabalho por apelo e teve que voltar atrás. A gente está falando em competitividade, em um mundo globalizado. Sabe quem é que está comemorando com isso? A China, que vai ter mais facilidade para entrar com seus produtos e para comprar as empresas e para tomar conta do mercado. Bibo. Olha, eu na minha vida, desde guri praticamente, nunca trabalhei menos que 12 horas por dia. Continuo inteirinho aqui. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, ele diz que quem trabalhar menos do que 60 horas semanais jamais irá obter um grande sucesso. Jamais. 60 horas. Agora escala 6 por 1. Sim, trabalha 6 dias, descansa 1. Mas trabalha quantas horas por dia? Hã? Escala semanal era 48, põe 44, 40, quero reduzir para 36. Para ter uma base, Vale do Silício, Estados Unidos, Califórnia. Trabalho lá, o horário, faixa horária de trabalho é das 9 da manhã às 9 da noite. 12 horas por dia, escala 6 por 1. Trabalhando 12 horas por dia. Assim é que se vence. Agora, pela esquerda, o ideal aqui, o ideal mesmo não é 5 por 2, nem 4 por 3. A esquerda gostaria de uma escala 0 por 7. Trabalha 0 e descansa 7. Tipo auxílio Bolsa Família, que eu não sou contra, auxílio eu topo, mas eles querem só receber do governo. Isto não funciona. Nós temos que trabalhar com o trabalho que se vence. Não tem outra saída. E depois, quem propôs? Essa proponente, com todo respeito, é uma piada. Erika Hilton nunca assinou carteira de trabalho de ninguém. Trabalho, não sei o tipo de trabalho dela, não sei o que é. Mas ela não tem a menor noção do que é um trabalho, do que é um empreendedorismo para ser a líder. Erika Hilton, uma figura folclórica que não tem menor conhecimento, nunca empreendeu e nunca assinou carteira de trabalho de ninguém. Esse é o exemplo que é dado ao Brasil, de uma pessoa que tem noção zero do que é empregar e do que é ser empregado. Serve de exemplo? Não. E garanto, jamais vai passar na Câmara Federal, no Congresso, porque a maioria são pessoas esclarecidas, bem esclarecidas. Doutor Ruxo, só para esclarecer algo para o telespectador, Ruxo, tu me permite? A discussão é o fim da escala 6 por 1, ok? Talvez o telespectador nos escute e não entenda. A discussão é terminar com a escala de 6 por 1, de 6 dias trabalhados, ter 1 de folga. Tá? Só para deixar claro que... tá ficando confuso. Daqui a pouco faz um galhão, o famoso galinho, o galho, sabe, na notícia, que já entorta para outra coisa. Por favor, Ruxo. Primeiro, eu adoro quando vem essas matérias, porque a gente consegue definir quem é quem está do lado de quem defende quem, porque o resto é para enrolar você. É exatamente para enrolar você, porque é nessas matérias que a gente vê quem está do lado de quem. Primeiro, não vou me citar como exemplo, porque eu tenho 4 atividades profissionais, trabalho também 10, 12 horas por dia, porque eu vou de carro, eu tenho uma boa casa para dormir, se eu tiver que viajar, eu viajo de avião, tá? Porque a vida me deu isso. Então, não é do meu caso, não é da minha vida que nós estamos falando. Te deu algum porque... Não entendi. Tá, não é entrevista. Ou conquistou? Não é entrevista, Bibo. Continua o teu comentário. É boa provocação. Exatamente, passei com 13, 14 anos, também tive 3, 4 empregos também e pregava. Mas o que nós estamos falando é dar qualidade de vida para aquele que acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus, leva uma marmita. É desse que nós estamos falando, meu. Não é da minha vida nem do Bibo. Por mais que o Bibo queira falar da vida dele, tá? Que é uma vida honrada, que ele trabalha, e eu não estou tirando o mérito de ninguém. Eu só estou dizendo que o caso do 6 por 1 não é meu e não é dele. É que essas pessoas têm um pouco de qualidade de vida, que não cheguem aos 60 anos querendo terminar com a sua vida. É disso que nós estamos falando. Quando se fala do 6 por 1, é que se quer, não que se seja proibido de trabalhar o 6º dia, mas que se tenha uma remuneração extra por isso. Que se cria uma igualdade, não dá para se citar como exemplo. Então, o 6 por 1, volto a dizer, dona Magda, nós temos atividades que exigem uma maior prestação, devemos ter. Agora, ainda há uma desigualdade social. A renda do Brasil, a renda per capita do Brasil é assustadora, ainda que venha crescendo. Né? E aí, quando se tem que tributar, se dá um desconto de 5 mil de imposto de renda para tirar de quem ganha mais de 600 mil por ano.
Mas é um bafafá. É um bafafá. Então não acredite nisso. Se identifique, procure se identificar quando vocês forem escolher seus representantes, quem representa efetivamente as suas necessidades. A Gebwork Móveis de Escritório oferece a mais completa linha de móveis para a sua empresa. Com fabricação no Rio Grande do Sul e atendendo todo o mercado nacional, ela apresenta o que há de mais moderno, com qualidade e funcionalidade. Portanto, quando o assunto é móveis de escritório, a marca certa para o seu negócio é Gebwork, onde cada projeto é desenvolvido para inspirar o ambiente de trabalho, trazer conforto e produtividade através de soluções completas em mobiliário corporativo, com design contemporâneo, materiais de alta qualidade e confiabilidade. A Gebwork cria espaços inovadores, impondo estilo a cada ambiente, da ergonomia perfeita ao mais sofisticado acabamento. Oferece um mobiliário corporativo para transformar ambientes em espaços mais eficientes, confortáveis e inspiradores. Gebwork, disponível nas melhores lojas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Acesse o site gebwork.com.br ou siga no Instagram, @Gebwork. Vamos voltar ao assunto, Vera? Eu não quero personalizar e trazer para mim a questão da escala 6x1, porque eu quero dizer para vocês que a minha escala é 7x0, assim como de muitas pessoas que trabalham todos os dias da semana, seja no jornalismo, ou seja, hoje como política na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mas que há um entendimento, eu tenho a sensibilidade, sim, de que há, por exemplo, mulheres, mães, donas de casa, que têm os seus filhos e que não convivem com eles. Saem muito cedo de casa, principalmente cidades, se a gente pegar São Paulo, onde as distâncias são enormes, tem que sair às 4 horas da manhã, não vêm os filhos quando saem do trabalho e voltam, os filhos já estão dormindo. Então, eu tenho essa sensibilidade que existe, sim, uma realidade, mas penso que os sindicatos, que deve haver uma negociação para que haja um acordo, para que as pessoas tenham horários considerados mais civilizados para determinadas categorias, como, por exemplo, as mães de família. No caso dos jovens, como o Moisés trouxe, realmente os jovens querem trabalhar. Eles querem que a escala seja 6x1. Eles precisam de dinheiro, precisam manter muitas vezes os seus estudos e ajudar também as suas famílias. Então, sou extremamente contrária à proibição. Eu penso que nós temos leis que podem ajudar a compor uma negociação que pode ser saudável, respeitando as diferentes categorias e o perfil dos trabalhadores. Rádio, por favor. É justamente para que as pessoas possam estudar, para que as pessoas possam se qualificar, possam cuidar da sua família, possam, inclusive, ir ao supermercado, ir ao shopping center, consumirem, que quem trabalha numa jornada 6x1 provavelmente tem dificuldade de fazer isso. Você sabe. E aqui a gente vê a diferença entre esquerda e direita, quem defende cada pauta. Eu vou dar o exemplo de alguns países que acabaram com a jornada 6x1. Suécia, Bélgica, Noruega, Islândia, o Reino Unido está em fase de testes. A Alemanha, 70% das empresas que aderiram ao programa 4x3, trabalha 4 dias e folga 3, não é nem o fim da jornada 6x1, foram além. 70% das empresas que adotaram esse modelo permaneceram nesse modelo porque aumentou a produtividade. No Japão, a Microsoft adotou essa jornada de 4x3, vou dizer, que é mais radical do que nós estamos debatendo aqui no Brasil. E aumentou a produtividade em 40%. Por quê? Porque os trabalhadores se sentiam mais motivados. E essa também é a realidade da Escócia. Eu posso aqui enumerar vários países. O ponto central é: ninguém será proibido de trabalhar 6 dias por semana, 7 dias por semana, só que terá que ter compensação financeira para isso. Terá que ter hora extra, regramentos, e é muita ingenuidade achar que um trabalhador vai poder chegar com o seu gerente, com o seu patrão e negociar de igual para igual numa mesa de negociações. Um indivíduo contra uma empresa. Isso não existe e nós sabemos o resultado disso. Falavam que ia ser péssimo também o fim da escravidão no Brasil na época, falavam que o 13º ia quebrar a economia brasileira, falavam que 1/3 adicional de férias também seria o caos, e falaram tantas coisas sobre evoluções legislativas, mas nesse caso a pauta está na mesa,
é uma pauta do presidente Lula, é uma pauta do Partido dos Trabalhadores, porque essa lei que está sendo analisada é do senador Paulo Paim, e eu tenho certeza que esse debate vai tomar conta do cenário nacional em 2026 e, com certeza, aqueles que mais precisam, os trabalhadores e trabalhadoras, serão favorecidos, porque eu tenho certeza que todos os deputados que hoje falam contra, eu tenho assim, certeza que na hora votarão favoráveis, porque isso tem um preço, porque o povo trabalhador sabe quem está do seu lado. Vitorino, por favor. Eu sempre defendi o salário hora no Brasil e continuo defendendo o salário hora no Brasil, que funciona no mundo inteiro em países desenvolvidos. O caso da Alemanha que foi citado aqui eu achei interessante. Eu achei aqui na OCDE e vi que a Alemanha, desde que implantou esse sistema, vem perdendo espaço. A queda na carga de trabalho vem acompanhada de sinais de enfraquecimento econômico da Alemanha. Olhem só, o desemprego ultrapassou 3 milhões de pessoas pela primeira vez na história da Alemanha. A Alemanha encolheu por 2 anos consecutivos e o PIB já é menor que em 2019. Enquanto Espanha e Grécia crescem a taxas superiores a 2%, a Alemanha vem encolhendo e pensa em reverter essa estratégia. Olha, isso é polêmico, viu? Por exemplo, existem empresas que trabalham por empreitada. A Microsoft, por exemplo, trabalha por empreitada. A Microsoft não tem horário, não tem carga de trabalho, não tem nada. Determinado programador recebe uma obrigação, ele tem que cumprir aquela obrigação num prazo de 3 dias, 4 dias. Se ele cumprir um dia, ele fica 2 em casa. Eu sou favorável ao salário hora. O salário hora determina. O cidadão quer trabalhar 2 dias por semana, quer ter 3 empregos diferentes, ele tem esse direito. Agora, essa história de que a direita é contra o trabalhador, a esquerda é a favor do trabalhador, isso é uma bobagem. Trabalhador, você sabia que você é minoria no Brasil? O esquadrão de vagabundos mantidos pela esquerda, com benefícios sociais, é maior do que o volume de carteira de trabalho assinada? Você sabia que quase 40% do seu salário é retirado em impostos e tributos para manter essa maioria de vagabundos? Você sabia que os índices divulgados hoje de desemprego são mentirosos? O Brasil tem dezenas de milhões de desempregados, porque os dados do IBGE são tão confiáveis quanto as estatísticas do Datafolha. Então, eu pergunto ao senhor, quem é que está do seu lado? Alguém que está defendendo o seu emprego e os seus direitos? Ou alguém que vende ilusão para você e faz demagogia barata? Demagogia essa reforçada pelo próprio presidente da República, que disse que quem ganha mais de R$2.000 nunca vai votar na gente. Ou por um ministro de Estado que comemorou em frente às câmeras um trabalhador que estava trocando a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família. Então você faz o seu julgamento. Quem é que está defendendo o seu trabalho e o seu salário? Arthur Lemos, por favor. Bom, na verdade, a gente tem experiências pelo mundo que não necessariamente precederam ou foram obrigadas por uma legislação. São iniciativas, muitas delas, não estou dizendo em todas as ocasiões, o caso da Suécia é um deles. Não existe uma lei que obrigue, mas foi uma iniciativa, do contexto cultural, na Suécia, de se avançar para uma alternativa. A gente tem exemplos diferentes, onde leis obrigam. No caso da Bélgica. Mas a lei, no caso da Bélgica, permite que você trabalhe e condense os seus horários, você possa fazer uma semana em 4 dias. Então, você não reduz a carga horária, você apenas estende o seu horário de trabalho e você possa, então, eliminar 1 ou 2 dias de prestação, porque você acabou condensando esse horário. Isso a lei o prevê. No caso da Grécia, vejam, a lei autoriza 6x1, mas diz que no 6º dia o trabalhador deva receber um plus. No caso da Grécia, 40%. Pode-se discutir qualquer coisa, mas acredito que a Vera trouxe um ponto importantíssimo. Exemplos em países europeus, como foram trazidos aqui, também passam por este mecanismo, que é o direito coletivo, é a atuação dos sindicatos. Os sindicatos não estão lá para fazerem propaganda ou fazerem ações ou atos contra governos. Eles estão ali para defender os trabalhadores. E aqui que é o ponto-chave. Ninguém está dizendo que o trabalhador deva enfrentar o conglomerado ou aquele
aquela grande empresa. Não, ele tem um sindicato por trás dele que deveria fazer isso. O problema é que aqui no país o sindicato não faz essa atuação em defesa do trabalhador. Porque quando o sindicato, e é essa a questão do direito coletivo, quando o sindicato entra em campo para negociar aquilo que faz sentido para os trabalhadores, com certeza eles se sentem satisfeitos. Eu acho que o grande equívoco aqui no nosso país é acreditar que somente por leis que a gente vai ter os nossos direitos. Mas os nossos direitos a gente acaba tendo quando a gente sabe o que quer e quando aqueles que nos representam fazem o seu serviço. Muito bem. Vamos, na sequência, agora, falar sobre um assunto bem apropriado a este momento, e quem traz é a Vera, que são fogos de artifício. Pois é, já é lei no Rio Grande do Sul que os fogos de artifício com estampido que ultrapassem 100 decibéis sejam proibidos. É lei desde 2019, mas é uma lei que infelizmente não é cumprida. Eu quero começar o início dessa história falando das pessoas que se acidentam com queimaduras, com mutilações, pessoas que são amputadas, inclusive, perdem dedos, perdem mão, com o manuseio de fogos de artifício. E, de uma forma muito frequente, nós acompanhamos também residências onde são depósitos clandestinos de fogos de artifício em áreas residenciais. E há explosões frequentes, porque o armazenamento não sendo adequado é um risco muito alto para a integridade física das pessoas. E eles têm ocorrido. Agora, puxando também, né, para a questão dos idosos, as crianças ou adultos com espectro autista que não suportam o barulho dos fogos de artifício, os animais, em especial os cães, que ouvem muito mais do que nós humanos, então a sensibilidade sendo muito maior, eles sofrem sim. Quem tem um pet em casa, quem tem um cachorro, sabe a situação que eles ficam. Eles tremem o tempo inteiro. Há inclusive registros de pets, de cachorros, que acabam tendo paradas cardíacas, indo a óbito com os fogos de artifício. Então, sendo todos sabedores de que é proibido, há uma lei no Rio Grande do Sul, gente, é proibido, não tem que ter fogos de artifício. É a beleza para alguns que estão assistindo um espetáculo, mas para outras pessoas é um inferno. Idosos, autistas, para pets. Então, nós temos que ter esse cuidado e ter esse entendimento de que não é possível que as festas de final de ano, nós estamos aqui às vésperas de um Réveillon, que sejam utilizados fogos com barulho. Vamos deixar a festa para todos, para quem está no local assistindo e para aqueles que estão em casa, nos hospitais, e que têm o direito também de ter a sua integridade física mantida. Eu quero dizer sobre a questão da lei que há multas previstas de R$2.000 a R$10.000. No caso de reincidência, a multa ela deve ser paga em dobro no prazo de 30 dias. E com relação aos 100 decibéis, quem é que vai medir isso na hora do estampido? Estes fogos, quando ocorrem, é difícil até a localização. Quando se quer fazer uma denúncia de que há um espetáculo pirotécnico ou fogos isolados, não tem como nós localizarmos. Olha, é na rua tal, no bairro tal. Não tem como, até nós chamarmos as autoridades. Então, é um verdadeiro apelo que eu faço aqui para as pessoas de bom senso, organizadores de eventos, que não utilizem fogos com estampido. Rádio, por favor. Só um pouquinho, Vitorino. Rádio, por favor. Não, existe uma lei, inclusive, municipal, né? Enfim, e eu concordo com ela, só que me parece que falta muita fiscalização da venda, inclusive, né? Dos locais que vendem fogos de artifício. E existem fogos de artifício sem estampido ou com estampido muito reduzido. Então, quer dizer, há alternativas para continuar com o show pirotécnico sem causar os danos que a Vera trouxe aqui. É muito triste mesmo para quem convive com pessoas, por exemplo, espectro autista, ou, por exemplo, no meu caso, que tem um filho recém-nascido, esses dias o vizinho, 1 da manhã, resolveu tocar fogos de artifício lá e acordou. E aí o bebê acorda com o coração palpitando e chorando, quer dizer, é terrível. E essa é a realidade de várias pessoas. E eu também moro num local que a gente resgata aí animais, então a gente tem ali mais ou menos 30 cachorros e fica um desespero quando começa esse horário. Então, todas as pessoas que lidam com essa realidade têm que se mobilizar, porque nitidamente foram leis que não pegaram,
nem no município de Porto Alegre, nem no estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, tem um regramento, as pessoas estão infringindo a lei, quem está soltando fogos de artifício com som está infringindo normas legais, está cometendo crime, e nós precisamos trazer essa consciência para as pessoas que, além da questão criminal, além da questão da multa, enfim, de fazer, né, uma questão administrativa até mesmo, que nós tenhamos a consciência de cuidado ao próximo e dos animais também. Então a Vera está totalmente correta na análise que ela trouxe aqui. Ruschel, por favor. Ainda fiz uma digressão no tempo que quando começamos a debater esse assunto e voltei e me lembrei do Marley, me lembrei do Chicão. Quando entrei aqui em 2017, 2018, isso já vai para 7, 8 anos, esse era um assunto que estava muito presente porque a lei estava saindo e ainda não tínhamos feito as pessoas compreenderem culturalmente o mal que faziam. E fico feliz agora, mesmo ocorrendo esses casos como traz a Vera aqui, ou como traz o rádio, que eles se tornaram exceção, porque a própria sociedade me parece que já compreende isso. Nós, naquele momento, discutimos primeiro a repulsa querem terminar com os fogos, sempre se fez, sempre foi tradição, né? Então, como se fosse uma inovação que iria prejudicar. E parece que os anos têm trazido essa consciência, né? O próprio avanço do espectro autista também é uma coisa que entrou, mas está introjetada dentro da sociedade. Então, as pessoas estão entendendo. Se discutia muito, era a forma de fiscalização. O que adianta? Porque não tem como fiscalizar, vende aí depois que soltou, aí tu vai saber quantos, não sei se é por decibéis que mede? Por decibéis. E depois que estourou, quem é que vai medir se foi por decibéis acima ou a média abaixo do que precisava? Isso sem contar os inícios de incêndio que acontecem quando isso são as consequências que já existiam. Outra coisa ainda. Já existiam na época. Mas então eu acho, embora Vera me rendendo a ti a tua preocupação, e eu acho que sempre que a gente traz, a gente contribui para ajudar a fortificar um conceito. Eu acho que evoluímos muito. Grande parte da sociedade já tem repulsa por esses fogos de artifício aí. Eles não são bem recebidos, não como eram antes, que faziam parte integrante das festividades, e considero isso uma evolução e estou dando ano. Acho que em 7, 8 anos atrás nós discutimos de outra maneira esse assunto. Vitorino? Bom, essa matéria, já tem uma lei municipal em Porto Alegre e tem uma lei estadual que regula a matéria. Essa lei, de autoria da deputada Luciana Genro, tanto no município quanto no estado, já foi aprovada. E no estado nós aprovamos uma intervenção desse parlamentar, nós fizemos uma reunião do meu gabinete, deputada Luciana Genro e fabricantes e comerciantes de fogos de artifício. Eu fiz uma descoberta interessante. Fogo de artifício sem barulho, sem estampido, é muito mais barato. Vocês sabiam? Sim. É muito mais barato. Então eu pergunto ao senhor, o senhor quer a alegria de luzes, de fogos, ou o senhor quer barulho ensurdecedor, que inferniza as pessoas, que inferniza crianças autistas, que inferniza bebês, animais, cães, enfim? É uma pergunta que, sabe, absolutamente retórica, porque os fogos de artifício hoje são produzidos já dentro das normas e da lei que agora está em vigor aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, a lei do Rio Grande do Sul é, inclusive, mais benéfica para fabricantes e comerciantes. Os grandes eventos podem fazer aquela projeção de fogos maravilhosa sem enfrentar problemas. Basta comprar os fogos sem estampido. Vem na caixa, vem no cartucho ali, sem estampido. E mais baratos. Pronto. Aquele ruído grave da propulsão, que dificilmente é ouvido, que é aquele que é quando tem a propulsão para os fogos, esse ruído você só consegue ouvir ele a 10, 15 metros. Mais que isso você não consegue ouvir. Então, esse ruído está permitido e não é um ruído agressivo. O ruído agressivo é aquele estouro lá em cima, ou aquele foguetinho engraçadinho que você atira nos pés do amiguinho, que deveria atirar nos pés do diabo que o carregue, porque aí o diabo vira para você e enquadra você. Então, assim, gente, vamos ter consciência. Vamos ter consciência. Querem usar fogos de artifício? Usem, mas utilizem, que vem na caixa ali, sem estampido. Esse a lei permite. E mesmo assim, cuidado, porque pronto-socorro de Porto Alegre e o Hospital Cristo Redentor, que tem unidade de emergência,
mais que multiplica por 5 ou 6, quintuplica ou sextuplica o número de atendimentos por queimaduras e acidentes com fogos de artifício. Amiguinho, se quiser comemorar, comemora com um champanhe, um espumante gaúcho, ou comemora abraçando um amigo. Deixa os fogos para lá. Arthur, por favor. Só complementar aqui, Magda, que a dificuldade que se tinha na legislação estadual era que justamente tinha sido aprovada uma emenda no passado que estabelecia 100 decibéis. E realmente ficava difícil você conseguir identificar se era 100 decibéis, se não era, porque já havia sido queimado fogo de artifício. Agora é proibido. E na caixa vai estar, se é com barulho ou sem barulho, isso facilita, inclusive, a fiscalização. Mas creio aqui que a Vera trouxe um apelo, porque, na verdade, as leis existem, né, elas para nos dar um norte de como devemos viver e conviver em sociedade, mas nós precisamos segui-las, né? Então, precisa da construção e do apoio de cada um de vocês. Eu acho que esse apelo que a Vera faz, você que está aí, às vezes, você tem um tio, um parente ou um amigo que, não, eu vou comprar, vou estourar. Peça para não fazer. Não porque tem a lei que proíbe, e tem, mas é porque ela é prejudicial para quem efetivamente tem necessidades especiais. Moisés, por favor. Eu, na verdade, queria dizer que a fiscalização, por exemplo, de Porto Alegre, Vera, tem um grave problema do ponto de vista da questão da medição dos decibéis. Existe uma proposição que está lá na Câmara para que a gente possa votar. Parece que agora teve um revés, uma solicitação de audiência pública, que a gente não consegue votar, que, na verdade, planeja toda a carreira da fiscalização aqui em Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo tem dificuldades há um bom tempo, porque, vamos dizer, na parte técnica, para o leigo entender. A prefeitura possui o equipamento, mas os únicos servidores, pela informação que eu tenho, que têm licença, o treinamento, enfim, que podem fazer essa medição, não estão disponíveis para a prefeitura no horário das festas. Então, a gente tem um grande problema. Problema piada pronta. Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente que fazem um decibelímetro, que custa R$100 na internet, que fazem a aferição. Isso que o Moisés trouxe aqui é muito grave, porque eu acho que não atinge só Porto Alegre, viu, Moisés? Eu acho que os municípios que têm as suas secretarias de meio ambiente, eles deveriam ter uma fiscalização mais direta. Porque o Estado não tem condição, né? Pegar a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, botar a fiscalizar o Estado inteiro, é muito difícil. Mas poderia, por competência delegada, e aí é uma sugestão que eu dou, viu, Arthur? Por competência delegada, atribuir aos municípios e às suas secretarias do meio ambiente, e praticamente todos têm secretaria do meio ambiente, essa fiscalização. E quanto a equipamento, repito, um decibelímetro custa R$100 na internet, no Mercado Livre, em outros lugares. Desse tamanhozinho. Posso passar para o Mano? Não, só para dizer que esse problema de fiscalização é grave, por isso, infelizmente, a gente ainda vai ver muitos fogos. Eu confesso que tenho saudade na época que na beira da praia a gente via aqueles fogos, mas de forma... No meu respeito à coletividade é muito maior e esses casos realmente geraram essas legislações. Quero mandar um abraço aqui para os legisladores municipais em Porto Alegre responsáveis por estas leis, que são o vereador Olibone, o vereador Tiago Duarte, na questão das leis municipais. Então, eu aprendi, e como acho que grande parte aí, Ruxo, das novas gerações, porém, quero deixar claro, Porto Alegre terá dificuldades para fiscalizar ainda esse ano. Mano, por favor. Essa notícia que tu trazes, Verinha, ela é muito importante, principalmente porque, infelizmente, no Brasil não se cumpre lei. Ou tem quantas leis que acabam não se cumprindo. Então, assim, quando o Vitorino traz um dado que é muito importante, de que o fogo, ou que os fogos de artifício, silenciosos são mais baratos, bom, está beneficiando o consumidor e muitas vezes o consumidor não sabe disso. Então, quando tu tem um país que muitas vezes as leis não são cumpridas porque tu tem dificuldade em fiscalizar, um país tão grande como o nosso, o consumidor tem que entender que isso é uma lei e tem que buscar, até porque ele vai ser beneficiado nesse sentido, por ser mais barato. E eu queria aqui dizer que provavelmente no futuro, dona Magda, nós teremos uma tendência
A substituição dos fogos de artifício pelos shows de drone. Cada vez mais a gente está tendo shows de drone que tem apresentações, que são super criativos. Bom, o que eles estão fazendo na China com esses shows de drone é um negócio assim que tu não acredita no que está acontecendo. Então, cada vez mais a sociedade vai alterando. Agora, essa informação que o Vitorino traz de que o fogo de artifício é mais barato pode ser uma baita de uma quebra de paradigma, tão importante quanto a lei, porque infelizmente no Brasil tem muita coisa que não se cumpre. Bibo, por favor, Olha, eu já passei vários réveillons pensando onde colocar o cachorrinho por causa da explosão. Porque quando começa o foguetório, os cachorros enlouquecem. Porque, se não me engano, a sensibilidade auditiva do cachorro é cerca de 800 vezes mais perspicaz que a do ser humano. 4. Então, não, 4 muito mais. Pode botar 800 aí. Tá, muito vamos lá, mais. Bibo, vamos comentar. Muito Comentário, mais. isso. Muito mais. Nós vamos Mas o que acontece? Como é que fica a situação dos animais, que é muito grave? Os cachorros podem chegar até óbito, como já se viu várias vezes aqui, mas o que acontece é que não existe fiscalização competente para isso. É impossível. Chega um fiscal, está com o decibelímetro. E aí? Decibelímetro do fiscal, simplesmente, onde está o fiscal? O foguete foi solto a 50 metros, a 100 metros. O fiscal vai correndo lá? O fiscal fica ao lado de quem está soltando foguete? Não tem como fiscalizar. Isto é impossível. Tem que fazer o quê, então? Tem que simplesmente punir, acabar. É proibido vender explosivos. Tem que acabar. É proibido vender explosivos. Não tem outra solução. Porque o que vale é o visual. Show pirotécnico. Piro é fogo. É um show de fogo, técnica de fogos. Tá, mas nós estamos falando tudo isso que tu está falando, eu já falei. Tá, mas eu vou falar o quê, então? Eu sou o último a falar. Não sei, que só tu até pode falar, mas tu tá repetindo. Ela quer que eu diga o quê? Tudo que os outros disseram. Eu tô falando aqui sobre o Não, é assunto. que assim, mas tu não precisava falar, porque tudo que tu disse já foi dito. Tá, mas então não tinha por que falar? É, exato. Não, vem cá, qual é o sentido, então? Eu vou falar, para não falar, que eu já falaram. Eu não ouvi ninguém falar o nome pirotécnico aqui. E o pior é que tu não escuta os comentários do que é pirotécnico. Não ouvi falar na escala da audição do animal com o ser humano. Não ouvi. Agora, se quem fica por último ou penúltimo não pode falar, fica estranho. Não, mas eu a fiz minha uma opinião... brincadeira contigo, mas é a verdade. Tu repetiu tudo que os outros disseram. Eu acho que não foi tão repetido assim. Opa. Mas tanto é que eu disse que tem que proibir a venda. Tá, ok. Ninguém falou em proibir a venda aqui. Ninguém falou. Então, ninguém acho falou. que é bem diferente, é verdade, apesar bem de diferente. fosse ele falar. Olha, o final foi Então, bom. O final foi elegante. Tem que proibir a venda. Esse ninguém não disse. tem outra solução. Proíba a venda, porque é muito ruim ver final de ano com cachorros, crianças, nenês, então. Eu tô com 2 gêmeos em casa, imagina. Proibição é a solução. A Vera, quem concluiu... Eu queria só fazer uma correção. Fazer uma Eu errata. disse que a lei municipal era de autoria da deputada Luciana Genro. E não é. A deputada Luciana Genro é autora da lei estadual. Exatamente. A lei municipal foi um parlamentar, um vereador. Vera, 30 segundos. Vamos lá, rapidinho então. O que eu quero dizer é que regras de boa convivência devem sempre ser respeitadas em qualquer situação. E essa falta de respeito, né, que aconteceu com o rádio, que tem um bebezinho em casa, é realmente inaceitável. Mas eu acho que as crianças podem ser multiplicadores dessa ideia. Então eu conclamo as crianças que nos ajudem e que elas peçam para os pais, né, não soltarem fogos de artifício com ruídos nessa virada de ano. Doutor Rui, estou curiosa na sua manchete, que o senhor fala em queda de 1,05% nos aluguéis. Estou curiosa como é que tu conseguiu fazer essa conta. Muito quando eu trago essas matérias econômicas de GPM, falo do IBGE, desses órgãos, porque aí eu tenho notícias boas para dar. Isso é que é o importante, né? Você que acompanha desde 2012 esses indexadores, que sempre acompanhou e testa, sabe a importância deles. Então eu brigo por essa matéria. Quando ela sai, eu vou rapidamente lá e a pego para mim, mano. Eu pego porque eu acho que é importante. O IGPM, dona Magda, ele teve uma deflação de 0,5%. A anualidade dele
teve essa deflação. Ele teve uma alta em novembro e aí estagnou em dezembro e agora já sai o número final, então, de uma deflação. E ele regula vários contratos, que é importante, porque onde é que ele interfere diretamente a nossa vida, né? É exatamente na prática. Então, por exemplo, assim, ó, quando vai os contratos de aluguéis, são regulados por IGPM, as tarifas públicas, luz, telefone, contrato de prestação de serviço, veja, todas as questões estão ligadas ao nosso dia a dia, à nossa vida, são índices que interferem diretamente. Então, quando eles são menores, evidentemente que há um benefício. E nós tivemos também produtos que provocaram essa desaceleração e essa aceleração humana. Eu te peço atenção, porque a desaceleração, saúde, despesas diversas, vestuário, alimentação e comunicação. Já a aceleração, que fez com que fosse praticamente um 0 a 0, né, foi habitação, educação, leitura e recreação. Então a gente traz esses dados porque na verdade é um compêndio. A gente tem determinados produtos que a gente consome mais e acompanha ele durante o ano e vê o que ele subiu ou o que ele desceu. Tem produtos que são agrícolas, a gente sabe que estão ligados à safra, às vezes estão lá em cima, às vezes estão lá embaixo, mas isso tudo produz um índice e esse índice regula contratos. E aí que interfere diretamente na nossa vida, né? Na manchete, que é um plus a mais que eu adicionei, dona Mari. Já viu? É um plus a mais só que eu adicionei. faltou ao agregado. Que eu agreguei. É exatamente em relação aos aluguéis que lamentavelmente está sendo burlado, porque ao invés de eles contratarem as locações através do IGPM, eles estão fazendo a contratação através do IPCA, que é um índice muito maior e sofrendo reajustes, então, significativos. Então, é uma notícia boa que a gente traz em relação a esses itens. A gente passou o ano trazendo os itens econômicos e assim vamos fazê-lo se tivermos saúde em 2026. Muito bem. Alguma comunicação? Eu gostaria, dona Maria. Por favor. Me parece que o impacto, normalmente, da inflação ligada ao aluguel, doutor Hilcher, está muito atrelado à oferta e procura. Primeiro, porque hoje tu tem uma série de oportunidades de investimento que não te requerem uma manutenção fixa quando tu tem, por exemplo, um imóvel desocupado. Quando tu tem um imóvel desocupado, tu vai ter o condomínio, tu vai ter a parcela do IPTU, tu vai ter uma série de encargos que hoje fazem com que este proprietário de imóveis seja mais flexível, porque ele bota isso no papel na hora de fazer a sua negociação. Então, isso me parece que é uma flexibilidade. Então, o mercado, ele, principalmente de aluguéis, eu acho que ele não está tão atrelado a índices do governo, ele está mais atrelado a essa oferta e procura e esse sentimento deste proprietário em dizer, é melhor eu alugar por um pouco menos do que eu estar sempre ali com um custo de manutenção de condomínio, etc., manutenção normal, quando tu tem que alugar tu tem que deixar ele bonitinho, etc. Então, me parece que o imóvel, claro que ele é um investimento seguro, porque pode mudar o mundo com tecnologia e tudo, o imóvel sempre vai ter o seu valor de mercado, mas em função de tantas inovações e de tanto dinheiro que está se investindo em inteligência artificial e tudo mais, e principalmente nessa indústria de softwares e de serviços da internet, me parece que o imóvel ele é um investimento conservador e que ele vai passar por esse tipo de custo que acaba, de certa forma, fazendo com que o poder de decisão seja mais flexível. Muito bem, queres concluir alguma coisa, Rússio? Vitorino, quer falar sobre isso? Eu queria dizer que eu estava olhando aqui, a construção civil teve uma queda de 6%, é a projeção no ano de 2025. Portanto, menos trabalho, menos obras, menos prédios, enfim. Esses índices de inflação, já sabe, IBGE, então fiquem felizes para entender como quiserem. A maior prova disso, por exemplo, é as vendas de Natal, que foi anunciada aqui, a projeção era 7%, 8% de aumento. Na verdade, o aumento em números absolutos foi de 2,1%. Considerando que a inflação teve na casa dos 4%, as vendas de Natal, na prática, caíram em torno de 2%.
Vejam vocês como é possível manipular números. Nisso, o IBGE é especialista. Vera, tu querias falar sobre as cestas? Não, eu queria pegar esse viés que o Vitorino trouxe a respeito das vendas, né, das compras de Natal, e que é um assunto ainda muito recente. Aqui em Porto Alegre, no antigo camelódromo, agora é Centro Pop, né, de compras, não foi nem perto do que os lojistas esperavam, o movimento. Então, isso certamente nos próximos meses haverá consequências para estes comerciantes que não conseguiram atingir as suas metas. Então, realmente, as compras de Natal, elas ficaram prejudicadas. Quem tem dinheiro para fazer compra em shopping center, né, ou tem um cartão de crédito, né, que conseguisse abarcar as despesas, ok. Mas eu estou falando do trabalhador brasileiro, daquele assalariado, que tenta fazer as suas compras, um mimo, um presente, uma lembrancinha. Então, quero dizer que aqui em Porto Alegre também as compras de Natal, isso dito por lojistas. Eu não estou trazendo aqui dados de pesquisa. Conversando com lojistas de que realmente não atingiu os objetivos e que nos próximos meses certamente terão as consequências, porque o aluguel não é barato aqui em Porto Alegre, né, para que eles possam manter as suas lojas em funcionamento. Queres concluir, Ruxa? Sim, sem dúvida. Primeiro, que saudar, né? Que bom que a gente já considera 2% positivo, um número ruim, né? Para um país que ia virar Venezuela, estamos no lucro. Meu Deus do céu, fico imaginando quanto é que é os... Eu disse que 2,1% foi o crescimento absoluto. Para uma inflação de 4%, nós tivemos perda. Eu acho que transmitir a matemática é bom. Ok. Posso seguir? Não? Pode seguir. Então, eu considero números positivos, né? Estamos longe da Venezuela, com certeza. Isso me parece que é a única coisa que é inquestionável. A segunda, Mano, eu quero te dar uma atenção, porque esse assunto é um assunto que me atrai muito também profissionalmente. O que aconteceu com os aluguéis, né? Para mim, cada vez que vou no centro e transito pelas ruas lá, meu coração, né, ele fica apertadinho assim, porque eu me lembro a pujança que nós tínhamos. Agora está se querendo criar, Magda, até que se devolva o trânsito para o centro de Porto Alegre para que ele volte a ter uma pujança. Assim, quem não é familiarizado ou quem muito tempo não vai lá, é triste ver a queda de movimento, as lojas fechadas, edifícios que foram históricos em Porto Alegre, com a metade das salas vazias. Então, é um mercado atípico, né, mano? Mudou a pandemia, trouxe no meu ramo, na advocacia, hoje, tem centenas de advogados com escritório em casa e depois, logo que tem uma reunião importante, já tem salas para tu locar, tu se desloca lá com uma equipe e faz uma reunião num salão com 20, 30 pessoas, mas tu não precisa ter o mês inteiro ou toda uma estrutura para manter aquilo. Então, eu acho que o mercado de locação ele está tendo um acomodamento efetivamente, né? Os residenciais não, o imóvel residencial continua tendo um valor extraordinário, superando todos os outros. Então eu só queria fazer essa o imóvel consideração. residencial ainda tem um apelo no Airbnb, que aí ele deixa de ser classificado como imóvel de aluguel e ele acaba sendo uma prestação muito mais rápida também, né? A Vera quer participar da... O centro histórico, por exemplo, de Porto Alegre, é mais de 100 mil imóveis fechados e principalmente imóveis comerciais. E tu trazes também um aspecto que é bem interessante com relação aos calçadões, né? Que certamente é uma experiência que ela não deu assim tão certo. No momento que a gente fecha o trânsito de várias ruas, como cidades que eu vivi, como Rio Grande, Santa Maria e Porto Alegre, percebe-se que há uma diminuição, sim, do fluxo, evidentemente, dos carros que não passam. A questão da segurança deve ser levada em consideração e os calçadões, eles acabam matando, de certa forma, o comércio dos locais, já que impedem o trânsito, né, dos veículos. Esse é o tema do momento, até quero devolver, estamos encerrando aqui, porque a gente tem vivido exatamente isso. O que se diz, o estudo que está se fazendo agora é exatamente nesse caminho, é desobstruir para trazer circulação, trazer segurança, porque também é outro convite que eu não faço a vocês de irem 7, 8 horas da noite no centro de Porto Alegre. Nenhum calçadão dá para ir à noite. Que a gente realmente fica preocupado. Que horror, que pena. Obrigado, Magda. E vamos encerrando a Atualidades Pampa de hoje, transmissão dos lares de mais de 11 milhões de gaúchos. Vamos continuar
na sua companhia pelo YouTube do Atualidades Pampa. Acesse youtube.com/Atualidades Pampa e continue aqui conosco. Lembrando sempre que as nossas opiniões aqui emitidas são de nossa inteira responsabilidade e não da TV Pampa. Mas esta é a TV Pampa, a TV dos gaúchos. Boa noite.